Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que nos acompanham aqui pela TV Nova Luz, pela Rede Amigo Espírita, pelo Pool Brasil de Web Rádios, pela Seara de Luz Bilac, pela Web Rádio Fraternidade, por tantas outras que nos transmitem e retransmitem. Sejam muito bem-vindos. Espero que todos possam aproveitar e façam esse programa ser o mais maravilhoso possível. E o programa só fica maravilhoso quando você aí de casa participa. Se você participa, fica tudo legal. Então tragam seus comentários, suas perguntas, tudo aquilo que possa fazer esse programa ficar mais rico, né? Isso é muito bacana. Nós hoje temos a alegria imensa de ter aqui conosco um grande trabalhador espírita, nosso querido irmão Lucas Evangelista. Seja bem-vindo, meu querido irmão, tudo bem? Oh, meu amigo, boa noite, muita paz, muita luz aos companheiros aqui que estão nos assistindo online. Nosso boa noite fraterno também, mas com um adendo, né? Não há nenhum grande trabalhador espírita, né? Eu sou muito mais um devedor da nossa tão querida doutrina espírita. Que bom, né? Porque seria muito, é claro que seria muito triste da nossa parte se nós não reconhecêssemos, né, a nossa pequenez, né? Mas nosso querido irmão, eu reconheço a minha pequenez, eu não não canso de me lembrar disso, mas foi muito bom o nosso querido irmão lembrar. E o nosso irmão vem aqui para falar hoje sobre o Lucas, o Evangelista. E aí, meu irmão, diga para mim inicialmente, quem foi Lucas, o Evangelista? Pois é, né, meu amigo? Estamos em uma situação muito complicada, porque a culpa inteira da ocasião em que nós estamos agora vivenciando, a nossa querida Ângela, lá de Londres, né, operadora bravíssima do movimento espírita inglês, estive, né, virtualmente com ela agora neste domingo, cooperando com os amigos lá do Fraternity, e ela sugeriu alguns temas para nós, para que a gente pudesse debater, e acabou que das opções a gente foi optando realmente por Lucas o Evangelista, naquela condição que sempre talvez nos constrange, né? Porque é Lucas Evangelista falando sobre Lucas o Evangelista, mas na concepção de que este que a gente vai falar dele nessa característica importante de um grande amigo de Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, é alguém que também merece as nossas homenagens, as nossas lembranças, o nosso estudo sério e aprofundado sobre a sua importância para o cristianismo primitivo, para a própria doutrina espírita nos dias de hoje. Então, foi necessário que os companheiros aqui do Despertar buscassem um Lucas Evangelista falsificado, um Lucas Evangelista lá dos cafundós do Brasil, um Lucas Evangelista do interior, do interior, do interior, do interior do Amazonas, para falar. Então, eu estou na condição do falsificado, tentando, né, exprimir aqui uma homenagem muito infeliz para este que faz jus de fato ao nome Lucas, né, de Lucano, aquele que tem luz. A título, né, de curiosidade, estava falando com o nosso Cassiano, que está aqui nos bastidores, coordenando, né, a título de tom jocoso, né, trazendo realmente um sorriso para os nossos lábios. Certa feita, aqui no interior de São Paulo, eu fiz uma palestra e depois que as pessoas vêm, né, conversar com você, tudo, trazem algumas perguntas, vem um senhor, já na senectude, muito desgostoso, pelo menos no olhar. Ele veio até mim e, muito zangado, perguntou: "Você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha de usar esse nome? Por que que você não usa seu nome de verdade?" E eu assustado assim, né? Porque foi muito repentino e eu não entendi o questionamento. Mas quando ele disse o seu nome de verdade, eu comentei: "Mas Lucas Evangelista é meu nome de verdade." Ele tomou um susto assim, é? Falei: "Juro por Deus, é meu nome de batismo, Lucas Evangelista. Evangelista é meu nome por parte de pai."
precisamos culpar meu pai e minha mãe por isso, não eu. Eu ia te falar isso, meu irmão, que nesse momento ele deve ter ficado chateado com sua mãe. Sim, eu mesmo, né, eu morei alguns meses em Araraquara, né, mais quase 2 anos em Araraquara, e entre amigos muito íntimos, muito queridos, né, amizades assim, que eu carrego no coração até hoje, estávamos ali conversando, e uma amiga muito querida perguntou: Lucas, mas qual o seu nome de verdade? E é sempre essa expressão, né, o nome de verdade. E respondi: perdão, querida, não entendi. Falei: não, seu nome de verdade. Falei: não, Lucas Evangelista. Falei: não, seu nome de verdade. Falei: não, mas é Lucas Evangelista. E ela: uai, mas não é o seu nome artístico espírita? Falei: não, muito pelo contrário, é o meu nome legítimo, né? Meu nome de batismo, Lucas Evangelista mesmo, né? Então, esta confusão aparente com relação ao meu nome, mas eu estou longe. Lucas, de fato, evangelista, está anos-luz à minha frente com relação a patamar espiritual. Para mim, me resta somente, por enquanto, me esforçar no que me compete, mas também sonhar um dia de ter os caracteres divinos que o Lucas já conseguiu obter de fato, né? Porque naturalmente o nome não reflete, pelo menos não em mim, né, as qualidades espirituais deste que foi o grande amigo de Paulo de Tarso. Quando nós pensamos no Novo Testamento, entrando na pergunta de fato do nosso querido Américo, o Novo Testamento tem 27 livros. Nós temos os 4 evangelhos canônicos, nós temos as cartas de Paulo, 14 cartas, nós temos Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas universais e temos o Apocalipse. Bem, evangelhos canônicos nós temos 4. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós temos Atos dos Apóstolos. Então nós temos 14 epístolas de Paulo, indo da carta aos Romanos até a carta aos Hebreus. Então nós temos as cartas universais. A primeira, segunda de Simão Pedro, a primeira, segunda, terceira de João Evangelista, a carta de Tiago Menor, de Judas Tadeu, e então o Apocalipse, escrito por João Evangelista. Nesses livros que compõem os 27, Lucas escreveu 2. Ele escreve o evangelho que leva o seu nome, por isso é Lucas Evangelista, aquele que escreveu uma boa nova para relatar a vida de Jesus. Então é Lucas o escritor, aquele que é realmente o primeiro ou principal, até onde a arqueologia tem nos apontado. Este que é o primeiro escriba, o escriba principal do livro que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Ele também escreve Atos dos Apóstolos, um livro para comentar realmente quais foram os atos ou atitudes, ações que os apóstolos fazem depois que Jesus retorna ao mundo espiritual. Então, o peso de Lucas Evangelista começa por aí. Dos 27, ele escreve 2 livros, livros de muita importância. Já encerrando aqui a minha resposta, primeiro porque é um dos evangelhos canônicos, um dos 4, e também porque Atos dos Apóstolos é o principal material, documentário, de fato, que vai relatar sobre o que aconteceu com os apóstolos. Estou falando assim a nível de documento chamado canônico, né? Nós, na doutrina espírita, nós não entendemos os documentos históricos como os nossos irmãos evangélicos, né? Que respiram muito com respeito, né? Que nos compete, claro, mas eles entendem muito o estudo dos textos sobre a observação do sola escritura, né? Somente as escrituras. Nós nos permitimos estudar a própria Bíblia, mas também outros documentos históricos, né? Outras epístolas, outros livros, outros textos, assim como o próprio movimento católico assim o faz. Mas do que é considerado canônico, que compõe pelo menos a Bíblia, o Novo Testamento, dos 27, Lucas é o escriba primeiro do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Querido irmão, nós sabemos que a vida dos apóstolos, né, ela sempre foi assim muito tumultuada ali, né, com muitas dificuldades e tudo mais. E sobretudo quando Jesus, né, vai para o plano espiritual, eles passam ainda mais dificuldades, né? E Lucas, hein? Como foi a vida dele assim, sob o ponto de vista da encarnação dele? Foi tranquila, não foi? Como é que foi a vida dele?
Os materiais históricos que a gente pode utilizar para estudar a vida de Lucas Evangelista, no primeiro nível, né, a gente pode pegar aquilo que o mundo inteiro estuda, que são os próprios textos bíblicos. Lucas fala muito pouco de si mesmo, ele está muito concentrado no seu evangelho, falar sobre Jesus. O evangelho de Lucas tem um caráter muito especial, que é considerado o cunhado de o evangelho dos pobres, o evangelho dos oprimidos, apresenta um Jesus assim realmente que qualquer pessoa pode admirar e seguir, né? Às vezes apontado como o evangelho dos gentios, né? Lucas não perde assim muito tempo, ainda mais porque ele não era judeu, para falar sobre judaísmo, não era realmente seu forte, mas apresenta um Jesus tanto para ricos quanto para pobres, para aqueles que tinham poder social, mas também para os oprimidos de todas as classes restantes. Apresenta um Cristo, Senhor de todos. Ao mesmo tempo que dedica toda a sua escrita em um caráter histórico riquíssimo. O grego de Lucas é um grego belíssimo. A maneira em que Lucas relata, ele tenta relatar de maneira cronológica o que aconteceu, e digo mesmo, é como se fosse, vamos considerar aqui na doutrina espírita, como a gente vê na introdução de O Livro dos Espíritos, ou a própria introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca, né, o ensino universal dos Espíritos. Lucas fez a mesma coisa, mas com as testemunhas oculares de Jesus. Aquelas pessoas foram curadas, aquelas pessoas conheceram Jesus, as pessoas conviveram com Cristo, as pessoas que viram Cristo, ouviram, né, os fenômenos mediúnicos em torno do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas se preocupa em criar uma observação em múltiplos pontos de vista. Então, o seu evangelho é realmente muito bonito e tem esse caráter bem sério. A arqueologia, com o passar dos anos, sempre tem reafirmado a exatidão daquilo em que o Lucas sempre escreve com relação a caráter histórico ou até mesmo informação cultural da época. Um ponto a título só de comentário, quando a gente pega o Evangelho de Marcos é um evangelho em grego, pelo menos, né, um grego um pouco mais pobre, menos rebuscado, com alguns erros, né, de conjugação verbal, por exemplo. Enquanto Lucas vai escrever um grego muito bonito, Marcos vai escrever nós fomos, nós voltamos, e por aí vai. Né? Não era o forte, de fato, de Marcos Evangelista, o grego. Ao contrário de Lucas, que era um homem erudito. Quando a gente vai investigar mais, buscando outras fontes, vamos colocar assim, primeiro para nós espíritas, está aqui em cima da mesa para mim, nós podemos ir para o próprio Paulo Estevão, né? Paulo Estevão tem 10 capítulos na primeira parte, 10 capítulos na segunda parte. Lucas se faz presente, ou faz a sua estreia no romance aqui, no capítulo 4 da segunda parte, né? Primeiros labores apostólicos. Mas se a gente for investigar para além deste universo do Novo Testamento e para além do Paulo Estevão, a gente começa a buscar documentos históricos oficiais, né? Tem esse livro belíssimo, né? De autoria de Taylor Caldwell, que vai falar sobre Lucas, o médico das almas, que vai buscar muitos registros históricos sobre a vida de Lucas, sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, a vida adulta, o trabalho com o apóstolo Paulo, e vai romancear, né? Um livro que ele é grosso, né? E que é muito conhecido no movimento espírita, fora do movimento espírita, pela sua agudeza histórica com relação, até mesmo certidão, assim, do que está correto na história de Lucas. Mas, de modo geral, o que a gente pode afirmar com convicção é de que o Lucas era um médico que trabalhava em navios, então era alguém que tinha uma experiência grande com embarcações, com movimentação realmente marítima, que se desenvolve ali nesta condição do médico, mas que está servindo num barco, mas às vezes os barcos, as embarcações precisavam aportar em alguma cidade, ficam algum tempo ali respirando, descansando. E é nesse inteirinho, coloca Emmanuel, capítulo 4 da segunda parte do Paulo Estevão, em que Lucas vai ali, eles estão ali perto da cidade de Seleucia, né? A título de explanação para nós. Vamos considerar ali a região da nossa Palestina, a Judéia, né, onde está Jerusalém, Belém, a Samaria, ao norte aqui é Galileia, e bem mais ao norte tem Damasco, mas bem ao norte mesmo tem Antioquia da Síria, onde Paulo de Tarso e Barnabé trabalham na igreja daquele lugar. Lucas, que está ali na cidade de Seleucia, que é ali do ladinho, vai até Antioquia da Síria, que era uma das muitas Antioquias, né, uma cidade muito importante para o Império Romano na época,
vai e começa a conhecer sobre a história desses homens do caminho, que era o título em que os cristãos de 2.000 anos atrás utilizavam. E ele conhece alguém chamado Paulo de Tarso. E conversando com Paulo, Lucas conhece Jesus, conhece a história do movimento cristão e começa a frequentar a igreja todos os dias, ali na presença de Barnabé, de Paulo, Tito também que está ali, e ele vai criando intimidade. E a título, né, para recordação de todos nós, porque o Paulo Estevão foi publicado há mais de 80 anos, né? Então, nós temos o compromisso de ler esse livro, aqueles que não leram, e de reler aqueles que leram, né? Lucas Evangelista, nos dias finais ali em companhia de Paulo e Barnabé, os companheiros em Antioquia da Síria, que vai sugerir, olha, tudo bem, nós somos chamados de homens do caminho, perfeito. Só que o mal também tem seus caminhos. Então, quem escuta falar não percebe de imediato que a nossa causa é a causa do bem. Será que a gente não pode utilizar outra denominação para que, uma vez que a gente diga o que somos, quem somos, as pessoas peguem de primeira todos os valores divinos em que nós estamos tentando viver? Então, ele sugere que, já que somos admiradores do Cristo, que sejamos chamados entre si e para os outros de cristãos. É em Lucas que é sugerido esta concepção. Está narrado também em Atos dos Apóstolos, mas Lucas não coloca isso, ele não coloca que é ele quem sugere, né, essa nova alcunha para o movimento, mas é ele quem sugere. Paulo adorou a ideia, Barnabé também, e se espalhou como fogo em palha nessa nova denominação. Então devemos o nome de cristãos até hoje a Lucas Evangelista, né, esse médico marinheiro que mais para frente vai participar das viagens missionárias de Paulo. Lucas, já que você tocou nesse ponto, você falou logo no nosso iniciozinho do programa, né, sobre os textos ali canônicos, só para o nosso pessoal também entender, né, por que você chamou de canônico, o que seria não canônico, né, se você puder citar um pouquinho os outros livros, só para isso aí não ficar um tanto quanto difícil de compreensão. Perfeito. Nós chamamos de canônico, né, vem de cânon, né, que significa o que é oficial, o que é aceitado. Nós dizemos que temos 4 evangelhos canônicos porque há pelo menos 500 anos depois de Cristo, tinham vários evangelhos. A gente conhece os 4 principais que compõem a Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas 300 anos, por exemplo, depois de Jesus, 400 anos depois de Cristo, 500 anos depois de Cristo, existiam vários. A gente vai até hoje, a gente escuta muitos deles, né? O Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Tito, o Evangelho de Tiago Menor, enfim. E em muitos concílios que a igreja fez, concílios que deturpam, né, o próprio movimento cristão da época, isso está muito bem narrado no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Cristianismo e Espiritismo, do Denis, um pedacinho também do Depois da Morte, também de Denis. Os 3 livros vão narrar muito bem sobre como que esses vários concílios vão deturpando o cristianismo. Em um deles, em específico, né, vou dizer assim, aqueles que estão trabalhando na igreja, né, os chamados pais da igreja ali, eles vão definir de tantos livros que estão disponíveis, de tantos evangelhos escritos, tantas epístolas escritas, quais que realmente são oficiais. Porque não basta ter Evangelho de Maria Madalena para ser de fato de Maria Madalena. Não basta estar escrito o Evangelho que Lucas escreveu, que seja realmente de Lucas. Então, em muitas razões para escolherem esses 4 como realmente, para dizer, foi Marcos quem escreveu, foi Mateus quem escreveu, foi Lucas quem escreveu, João que escreveu, uma das razões é a quantidade de cópias antigas que esses 4 evangelhos tinham. Por exemplo, nós já encontramos cópias dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que datam do 1º século cristão. Mas as cópias mais antigas, por exemplo, do Evangelho de Maria Madalena, datam do final do 2º para começo do 3º século cristão. Então, você imagina você escrever sobre alguém, ou você escrever um livro, esse livro desaparecer e surgir 300 anos depois, e você dizer que esse é um livro verídico. É muito difícil defender
a acurácia histórica de um livro assim, que é escrito 300 anos depois. Ainda que os fatos ali sejam verídicos, sejam realmente informações orais passadas de geração a geração, seja de Tito, de Filipe, de Maria Madalena, etc. Uma das razões para chamarmos é esta concepção. Ou mesmo, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a Bíblia católica e a Bíblia protestante tem uma quantidade diferente de livros. A Bíblia católica tem mais livros, enquanto a Bíblia protestante tem menos livros. Eles vão colocar uma série de questões para cortar alguns livros, não são muitos, mas eles vão dizer, olha, esses aqui que não estão assim tão corretos são os deuterocanônicos, né? São segundos oficiais, não são tão oficiais assim. Para nós, espíritas, que temos maior intimidade com o Novo Testamento, esses outros evangelhos merecem ser estudados, merecem ser lidos, mas não fazem parte, dentro do Novo Testamento, do cânon, né, do que é considerado oficial, tanto pela Igreja Católica, quanto pelo movimento evangélico, né, o movimento protestante. Esses dois movimentos no mundo têm estudado o Novo Testamento há muito mais tempo que nós, espíritas, pelo menos na Terra. Né? É por isso que chamamos de o que é canônico, o que não é oficial, o que é oficial, e por aí vai. Sem dúvida nenhuma. Lucas, quais são as características, né, do Lucas, o evangelista, que fazem com que a gente deva dar uma atenção maior a esse evangelho de Lucas? Porque você falou agora, né, nós temos muitos evangélicos, além dos canônicos, muitos outros. Então, o que nos leva assim? Quais as características de Lucas que nos levam a observar melhor o Evangelho de Lucas, o que dá mais credibilidade? Quais são as características de Lucas que a gente tem que observar quando da leitura do Evangelho, sobretudo o escrito, né, o livro escrito por Lucas? Perfeito. O primeiro ponto, a gente comentou de supetão algumas características que o Evangelho de Lucas é conhecido. É um evangelho que apresenta um Jesus para todos, também considerado como o evangelho dos oprimidos, o evangelho dos fracos, o evangelho dos pobres. E o Evangelho de Lucas, além desta condição da historicidade, então Lucas é, além de médico, um historiador, além de ter um grego muito polido e muito bonito, Lucas está preocupado também, fora a assertividade histórica, em falar sobre Jesus. Não que os outros não estejam, mas Lucas não conheceu a Jesus. Lucas não viu Jesus. Então, ele está preocupado em falar de alguém que ele só ouviu falar. Então, Lucas faz um movimento muito importante. O Evangelho de Lucas, por exemplo, no capítulo 6, ele vai apresentar as bem-aventuranças, como Mateus no capítulo 5, mas também apresenta as não bem-aventuranças, o que te fazem não ser um bem-aventurado. Além disso, tem algumas parábolas, né, que Lucas vai narrar e que não está presente em nenhum outro evangelho. Se não me falha a memória, são 11 parábolas, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano, a parábola do filho pródigo, né, que é tido como o evangelho dentro do evangelho, a parábola do rico e de Lázaro, a parábola do rico insensato, e por aí vai. Além disto, Lucas, que vai comentar ou conversar com pessoas que viram Jesus, então ele cria vários pontos de vista para escrever sobre o mesmo fato ou a mesma narrativa, ele vai entrevistar Maria. O Evangelho de Lucas é o único evangelho que vai narrar o que a gente chama de Magnificat, quando Maria encontra com Isabel, ambas grávidas, João Batista no ventre de sua mãe salta, né? E aí ela fala, bem-aventurada, ou bem-aventurado é o fruto do vosso ventre. Então, é o que a gente chama de Magnificat, né? Esta adoração a Maria naquele instante que estava grávida do Cristo, que João Batista se agita no próprio ventre da mãe. Somente o Lucas narra isso. A riqueza de detalhes em que o Lucas apresenta, por exemplo, o nascimento de Jesus, naquela madrugada em Belém, é lindíssimo, porque vem fonte direta de Maria, diferente dos outros evangelistas. Então, Lucas tem vou dizer assim, esse diferencial. Há parábolas que só estão em Lucas, há passagens que só estão em Lucas, a seriedade em que Lucas vai colocar a história e sob vários pontos de vista, indagando, para se certificar que aquilo realmente aconteceu, é muito importante. Mas, para além disso, eu acho que, para mim, o que me ressalta, toda vez que abro o Evangelho de Lucas, é realmente o meu evangelho favorito. O favoritismo com relação a evangelhos não deve pertencer ao nosso coração. É meu coração que é muito infeliz mesmo.
Mas no primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, no versículo 4, Lucas vai explicar para quem que é o Evangelho, para quem que ele está escrevendo. Então, os 4 evangelhos, eles têm um alvo. O Evangelho de Mateus é o evangelho escrito para os judeus. Mateus está preocupado em mostrar em que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, e então é o Messias que os judeus tanto aguardavam. Então, Mateus não está preocupado em falar de ritualística judaica, porque ele parte do princípio de quem lê já sabe de tudo isso. Então, toda hora ele aponta, para acontecer o que foi dito, isso aconteceu para que então se realizasse o que foi profetizado. Ele não se preocupa em dizer onde é que está, porque um judeu que lê consegue pegar de imediato a referência. Então, o evangelho para os judeus. O evangelho de Marcos é tido como evangelho para os romanos. É o evangelho em que Jesus não para, Jesus não descansa. Ele está subindo e descendo, todo lado, esquerda, direita, todo canto, toda hora sem parar. É um evangelho muito curtinho comparado aos outros 3, né? É um evangelho que a gente diz que é o evangelho para os romanos. O evangelho de João Evangelista é o que a gente chama de não sinótico. Isso significa, ele não compartilha o mesmo ponto de vista que os outros 3 evangelhos. O João está preocupado em mostrar um Cristo divino, um príncipe de Deus. É realmente como se fosse a presença de Deus na Terra, né? Um evangelho muito, muito, muito bonito e muito poético, o evangelho de João. É um evangelho escrito nesta condição para os cristãos da época de João. João vai escrever o seu evangelho já na senectude, na virada do primeiro para o segundo século. Mas, embora eu tenha dito que o evangelho de Lucas é o evangelho dos pobres, dos oprimidos, que apresenta um Jesus que é Senhor de todos, que todos podem estar com Jesus, Lucas deixa muito claro para quem é o primeiro destinatário do seu evangelho. Lucas, capítulo 1, versículo 4. Ele diz, olha, eu estou escrevendo isso para me certificar, ou para você certificar, que tudo que você escutou é real, que ninguém te enganou. Ó Teófilo. Lucas escreve o seu evangelho para Teófilo. Então ele está relatando tudo para entregar isto para alguém chamado Teófilo. Quem é Teófilo? Nós não sabemos, não com certeza. Aqui nos compete, ou com lucidez e bom senso, uma especulação, uma especulação legítima no sentido de sem ser uma curiosidade vã. Mas o próprio Atos dos Apóstolos, capítulo 1 da primeira capítulo 1, versículo 1, Lucas fala a mesma coisa. Ele está escrevendo, ainda é para Teófilo. O Atos inteiro dos Apóstolos é para Teófilo. Para solucionar esse enigma de quem pode ser esse Teófilo, para responder a pergunta, né, de por que ler Lucas, nós podemos, né, utilizar esse aqui mesmo. No final do capítulo 8º da segunda parte, Martírio em Jerusalém, Paulo de Tarso está preso. Paulo de Tarso já tem provavelmente mais de 30 anos de carreira com Cristo. E Paulo utiliza da cidadania romana para ser julgado em Roma. Só que ele está preso ali em Cesareia. Então ele tem de viajar de barco, partindo da costa até a costa italiana. E Lucas, evangelista, vai acompanhá-lo. Lucas e outros companheiros. E Lucas está conversando, Paulo, a gente tem que escrever sobre a sua vida. A gente tem que falar de você para os outros. Paulo, em primeiro momento, nega isso. Acha isso um absurdo. É Jesus que tem que ser louvado. E Lucas insiste, Paulo, quando as pessoas olham para você, elas veem a Jesus. A gente tem que falar sobre você. Existirão pessoas que não vão te conhecer, mas vão ouvir falar da tua história. Nós precisamos narrá-la enquanto é tempo. Então, conversando com Paulo, Lucas consegue realmente convencê-lo para que um livro sobre a vida de Paulo de Tarso seja escrito. Paulo de Tarso tinha um outro desejo. Ele queria escrever, sobre as mãos dele mesmo, um livro que fosse o Evangelho de Paulo. Paulo escrevendo sobre Jesus. Ele já tinha conversado um pouco com Maria, com João Evangelista, no próprio capítulo 3º da segunda parte, né, Lutas e Humilhações. Ele conversa com Mateus Evangelista, com Maria Madalena, enfim. Conhece no mesmo capítulo Barnabé, Simão Pedro, Tiago Menor, enfim, os outros apóstolos. E ele queria escrever um evangelho sobre Jesus. Só que ele estava preso.
Então a responsabilidade passa para Lucas. E aí, retornando para a pergunta sobre quem é Teófilo, eu estou escrevendo, Teófilo, para você se certificar de que tudo que você ouviu falar, de que tudo que te disseram é real, é legítimo. Teófilo, do grego, Teo e Filos. Filos é amizade, ou amigo. Teo é Deus. Então, Teófilo significa amigo de Deus, ou aquele que é amigo de Deus. Olha que curioso. E daí vem a nossa especulação, porque nenhuma informação até agora que a gente tem recebido nos permite afirmar com convicção, mas é o que gosto de pensar, que para além de ser o evangelho dos pobres, dos oprimidos, que isso por si só já é um título belíssimo para um livro, gosto de pensar que o destinatário primeiro do evangelho de Lucas é o próprio apóstolo Paulo, este grande amigo de Lucas Evangelista. Então, gosto de ler o Evangelho de Lucas, cada passagem, cada capítulo, cada versículo, cada perícope, considerando que é Lucas escrevendo para o seu amigo querido que está preso, que não está em liberdade. Ele escrevendo, Paulo vai ler isso aqui. Ele vai gostar de saber disso aqui. Ele vai adorar isso aqui. Eu gosto de pensar nisso. De que este Teófilo, em que Lucas alude no seu Evangelho, em Atos, é o próprio apóstolo Paulo, este amigo de Deus. Nossa, que emocionante, Lucas, que bacana mesmo. Devo dar as boas-vindas aos nossos irmãos aqui, não o fiz no início, pessoal da Seara de Luz Bilac, Rosângela Reis, minha esposa, Lene, diz que explicação rica de detalhes, né? E eu uso as palavras da minha esposa para te agradecer, de fato, muito rica em detalhes. Irani Conceição, Ana Paula, nossa querida Anjo Azul aqui hoje, recebendo os irmãos no chat. Janice, querido Vanderlei, tudo bem, meu irmão? Nossa querida Ana Paula falando também, lembrando do Cassiano, que a gente não pode esquecer, se o programa está acontecendo, é porque ele está aí por trás das câmeras, nos ajudando. E a minha amiga, Consuelo Minsen, sentam-se todos abraçados, sejam bem-vindos. Tragam suas perguntas, considerações. O Despertar fica legal quando vocês participam. Não percam essa oportunidade de perguntar ao nosso irmão sobre Lucas, o evangelista. Enquanto o pessoal está formulando pergunta ainda, tenho certeza que daqui a pouco vai vir, eu te pergunto o seguinte, Lucas. Quando nós vivenciamos, né, o evangelho, nós vemos, às vezes, interpretações equivocadas. E aí eu falo especificamente sobre o Evangelho de Lucas. Nós conseguimos, assim, compreender como é que está a nossa compreensão acerca do Evangelho de Lucas, já que você nos explicou, né, que ele é o Evangelho dos pobres, o Evangelho desse Jesus que acolhe, que recebe. Nós conseguimos compreender a profundidade dele, ou a gente ainda tem que se debruçar um pouquinho mais? Eu sou partidário de que para nós na Terra, atualmente, o Evangelho de Jesus continua sendo uma novidade. E aqui se aplica para os 4 evangelhos. Né? Falando especificamente sobre o Evangelho de Lucas, né, nós estamos diante de muita luz, muita luz. Não porque é Lucas quem escreve, ou é Lucas escrevendo para Paulo, mas porque é uma história sobre Jesus. É a vida do Cristo ali. São pedacinhos, é um relance de luz que escapa, né, pela janela ali naquele feixe iluminado. Então, coloco primeiro nessa instância da importância espiritual do texto. Só que a nossa negligência espiritual, a nossa indisciplina com o estudo, até mesmo a nossa falta de humildade e insensatez, não tem permitido com que a gente conseguisse não somente estudar, mas também não conseguido vivenciar. Recordando de Alcione, trouxe na última vez aqui com a nossa Yasmin, então a repito, né, a fala, capítulo 3º da segunda parte. A mensagem do Cristo tem de ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nós não temos feito isso com o Evangelho, muito menos com o Evangelho de Lucas. Né? Nós temos tido esforços muito valorosos de estudar o Evangelho, o próprio texto em si, mas nos falta muito, muito, muito ainda para que a gente tenha uma compreensão mais exata da importância do texto em que chega até nós, né? Porque pessoas morreram para que esses livros chegassem até nós. Pessoas choraram para que tivesse material para conseguir copiar esses textos,
para que 12.000 anos depois tivéssemos uma facilidade de pegar tanto pelo celular quanto em cópia física e ler livremente esse material, pelo menos no Brasil. Nós, por muitos motivos, né, que não nos compete listar, temos criado barreira para o nosso estudo. Só que diante do texto evangélico, as virtudes primordiais não são inteligência, não são uma vã pura ou mesmo assim simples inspiração. As virtudes primárias de alguém que se dedica ao estudo do evangelho é isso mesmo: dedicação, paciência, humildade, disciplina. Se Emmanuel recomendou a Chico disciplina, nós podemos colocar então 3 vezes 7 vezes 70, né? Para que a gente entenda essa disciplina com outra concepção para nosso período de estudo do texto. Recordando o próprio apóstolo Pedro, quando coloca na sua primeira epístola: nenhum texto das Escrituras tem uma exata, né, ou está fadada a somente uma interpretação. Cada vida, cada pedaço da vida do mestre narrada nos evangelhos é como um diamante. Cada versículo tem várias faces. Nós podemos abordar de muitos pontos de vista diferenciados. Talvez ler um versículo hoje vai me impactar de uma forma que não impactou há 5 anos atrás. E que talvez se eu leia daqui a 20 anos no futuro, eu consiga ter outra concepção que não havia tido antes. Este é um dos poderes do evangelho. Só que para isso exige estudo, humildade, perseverança e disciplina, como a gente colocou. Mas, quando o apóstolo diz nenhum texto das Escrituras tem uma interpretação própria, ele não está criando uma correspondência para que se justifique que qualquer interpretação seja válida. Ele está dizendo que não tem uma, tem várias. Mas ter várias não significa que todas são aceitáveis. O próprio codificador, no item 1, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né, o objetivo desta obra coloca: muitos autores sacros, textos antigos, pareceram incompreensíveis ou mesmo ininteligíveis porque faltava uma chave para a interpretação. Esta chave, coloca Kardec, está completa na doutrina espírita. Então, a doutrina espírita é uma lente, consigo colocar, e me dá outra concepção do texto que eu estou vendo, que eu estou estudando, que eu estou interpretando. Porque eu consigo, então, repensar essas virtudes, mas também com a própria ótica, ou a lente do bom senso, ou da fé raciocinada, fazer outras ponderações que, do contrário, não seria possível. Não seriam possíveis, de fato. Então, acredito que nós temos negligenciado isto, a constância, o estudo. E já que estamos falando aqui também nisto, eu encerro a resposta colocando o seguinte: precisamos estudar sempre mais e melhor. Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, coloca: o estudo dessas verdades da vida demanda um estudo sério e demorado, porque falam justamente disso, da vida espiritual, da vida após a morte, da vida do agora, das engrenagens que fazem o mundo girar. Estudar mais e melhor. Entretanto, nós também precisamos chamar a atenção, para além do próprio texto de Lucas, deste aqui, que é o Paulo Estevão, por exemplo, porque se pego a oportunidade e puxo também a minha, mas puxando a orelha de todos nós, de estudar mais e melhor, não me é justo menosprezar a missão que para todos nós espíritas, né, compete a todos nós, reafirmar sempre o nosso amor pela missão do livro. Precisamos continuar lendo os livros espíritas, comprar livros espíritas, cooperar com que tenham mais publicados desses, espalhar livros a rodo, esquecer livros espíritas no ponto de ônibus, dar de presente livros espíritas, estudar livros espíritas. Né? E já que estamos falando do Paulo Estevão e o Lucas, tem um esforço muito bonito, muito bonito. De espíritas, começou com o nosso professor, né, a quem devemos tanto o estudo do Evangelho no Brasil, que é o próprio Haroldo, né, nosso professor Haroldo Dutra. Muitos anos atrás ele fez esse comentário sobre como era possível fazer um paralelo com o Evangelho de Lucas, com o Paulo Estevão, né? O Evangelho de Lucas tem 24 capítulos, enquanto o Paulo Estevão tem 20 capítulos fora a introdução. E são 2 partes, né? Dando alguns spoilers, embora o livro tenha sido publicado 80 anos atrás. A primeira parte do Paulo Estevão é Saulo sendo apresentado para nós.
até no 10º capítulo da primeira parte, em que ele encontra Jesus na estrada de Damasco. Então, é uma ascensão até Damasco, para então vir a segunda parte e Saulo, na descida ao serviço, tornar Paulo de Tarso. Então, é uma escada. Então, termina no 10º capítulo com o desencarne de Paulo de Tarso e a chegada dele no mundo espiritual. O Evangelho de Lucas tem uma característica muito parecida. O Evangelho de Lucas, eu estou aqui com a Bíblia do Peregrino, mas que é a Bíblia que estava aqui perto, mas Bíblia de Jerusalém, Almeida Corrigida Fiel, Nova Versão Internacional, King James, etc. Qualquer uma funcionaria também. Mas nessa tradução aqui é a que estou segurando agora a título de ilustração. Mas o Evangelho de Lucas tem 24 capítulos e a gente consegue fazer o mesmo paralelo, como uma escada que se sobe e que desce. Do capítulo 1 até o capítulo 12, mais ou menos, é Jesus indo até Jerusalém. Do 12 para frente, é o Cristo descendo para o testemunho, onde ele passa pela paixão e então seu desencarne, para então vir aquele domingo de Páscoa, como Emmanuel coloca na ressurreição gloriosa do Cristo, para então encerrar o Evangelho de Lucas. O paralelo é o mesmo. Os dois têm esse aspecto de uma escada. Subimos e descemos para o testemunho. E aí vem a pergunta, né, que se fica. Se nós conseguimos fazer esse paralelo, e eu estou comentando a um nível muito risório, muito pobre da minha parte mesmo, mas o estudo feito por outros espíritas, né, tanto pelo Haroldo, por outros companheiros que escutaram isso e se aplicaram ao estudo, o paralelo vai um nível assim muito mais atômico do que, por exemplo, capítulo a capítulo de cada obra, versículo a versículo, respondendo a capítulos do Evangelho a capítulos do Paulo Estevão, né? Porém, na estrutura de escada está ali muito mais com intimidade com relação às micropartes, né, de cada obra. Mas se a gente consegue fazer isso com o Evangelho de Lucas e o Paulo Estevão, por que a gente não consegue fazer então com a 2000 anos? Que evangelho corresponde a 2000 anos? Que evangelho corresponde a um evangelho de Marcos? Ou, perdão, qual livro corresponde, né? 50 anos, é o Ave Cristo? É o Renúncia? O evangelho de João e Atos dos Apóstolos? Será que a gente consegue fazer o mesmo paralelo? A resposta, até onde sei, ela permanece um pouco em aberto, né? Mas demanda o esforço de todos nós para isso. Nesta não curiosidade vazia, mas à luz da doutrina espírita, buscando interpretações louváveis que alimentem o nosso espírito. Você falou sobre a dificuldade, né, Lucas, de nós nos entregarmos a estudos profundos, e eu estou lendo agora o Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que, aliás, eu aconselho a todos que leiam. Um livro que, de início, você tem dificuldade de seguir com ele. É um livro que, de início, é um pouco arrastado, sobretudo para quem já é espírita, porque acaba repetindo alguns conceitos ali, você se sente ali, às vezes, meio com dificuldade de seguir adiante, e chega um determinado momento que o livro decola de um tal modo que a gente começa a viajar naquele livro. E um dos trechos que o Leon Denis fala é que nós precisamos nos afastar das leituras do tipo jornal, que trazem muitas informações sobre diversas coisas diferentes, sendo que nenhuma delas com profundidade. Nós nos viciamos nisso. E Leon Denis escreve isso há muitos anos atrás, não estávamos na era da informática, e ele critica então os jornais, já como sendo esse afastamento do nosso estudo real, porque a gente acaba pincelando uma série de notícias ali, mas a gente não se aprofunda. E hoje, então, né, com a internet, em que nós não nos dedicamos no jornal, a gente se dedica ali a 3 minutos para cada nota, para cada assunto. Hoje em dia, na internet, a gente pega um vídeo e ele vai vendo ali inúmeras informações, de modo que em 10 minutos eu vi 30 notícias. Então, é algo fora da realidade, assim, a quantidade de informações que a gente vê, sem se aprofundar em nada. Então, por isso eu ressalto esse pedido do nosso querido Lucas para que a gente, de fato, se aprofunde nas coisas. Vamos ler os livros, né? Paulo Estevão é um livro que eu li e que do início ao fim eu chorei. Um livro extremamente emocionante. Quando nós mergulhamos no Paulo Estevão, nós mergulhamos mesmo naquela vida ali de Paulo. É algo maravilhoso. A gente tem cenas muito fortes.
A gente não quero dar spoiler, não, mas a gente tem cenas fortíssimas quando Paulo tem o primeiro contato lá com Estevão ainda encarnado, e depois, né, Estevão o que vai fazer por ele. Tudo isso são questões ali que nos levam a pensar na nossa necessidade de perdão, no nosso crescimento. Mostra para a gente que pessoas extremamente frágeis como nós, pessoas ainda cheias de dificuldades, que nós podemos sim superá-las, seguir adiante, sermos espíritos melhores. Esses livros nos levam para essa dimensão, nos mostram que não são pessoas sobre-humanas, sobrenaturais, que conseguiram fazer a história cristã e o pós-cristão. Não, são pessoas naturais, normais, como nós, cheias de defeito. Paulo foi lá e fez um monte de besteiras, né? Fez um monte de, de erros, de equívocos, e ainda assim ele não desiste, ainda assim ele segue adiante até que chega o ponto em que ele diz: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então esse é o convite da literatura. A partir do momento que nós entramos a fundo no estudo do Evangelho, no estudo das obras, nós começamos a vivenciar aquilo, de modo que parece que os espíritos eles sabem exatamente o que a gente precisa ler naquele momento. E aquilo de fato nos cristifica, não só porque nós conseguimos entender e nos transformar, mas muitas das vezes também porque de alguma forma mágica eles fazem com que a gente leia exatamente o que a gente precisa ler naquele momento da nossa vida. Então, se a gente está num momento que, por um acaso, a gente vai ter um ponto que vai nos levar a desistir de algo, a gente parece que lê aquilo que mostra para a gente, ó, não desista. Se a gente está no momento em que a gente vai entrar num confronto com alguém, exatamente naquele ponto, a gente vai ler questões que vão nos vão nos incentivar a manter a paz, a não reagir o mal com o mal. Então, quando nós lemos, nós entramos em outra dimensão e nós nos permitimos recebermos esses recados. Então, não deixem de ler, não deixem de fazer isso. E lembrar, Lucas, você falou de todos os evangelhos, né? Da Bíblia de Jerusalém, que por sinal é maravilhosa, é uma tradução maravilhosa. Não podemos esquecer do Haroldo, que você citou, do Novo Testamento traduzido lá pelo Haroldo, né? O Haroldo Dutra Dias fez uma tradução fidedigna que eu tenho em casa, leio muito, adoro aquela tradução. As notas de rodapé são riquíssimas, tem mais texto nas notas de rodapé do que na própria tradução, porque cada frase ali que ele traduz, ele faz uma nota explicando, contextualizando, é um evangelho assim maravilhoso, do Haroldo Dutra Dias, tem para vender no site da FEB, não deixem de consultar também. Deixa eu dar as boas-vindas ao meu querido irmão, Dr. Humberto de Lima, seja bem-vindo, meu irmão. E Lucas, meu querido, nós nos aproximamos do fim, e para que às vezes alguma falta de pergunta minha não prejudique por demais o nosso tema, e não permita que você toque em algo importante, eu queria deixar esses últimos minutos livres para você discorrer e fechar o nosso tema de hoje. Lucas foi um grande amigo de Paulo de Tarso. É o que eu gostaria de ressaltar nesse momento final. Lucas Evangelista foi um grande amigo de Paulo de Tarso. No capítulo 5º da segunda parte do Paulo Estevão, Paulo está na segunda viagem missionária, com Silas, Timóteo, e até que ele chega ali na cidade de Troade. Ele tem um sonho com um homem lhe chamando para servir na Macedônia, que estavam precisando dele, né, do outro lado do oceano, ou perdão, do Mediterrâneo, né? Só que Paulo não tem os recursos financeiros. E naquela manhã seguinte ao sonho, ele conversa com os amigos, expõe as suas intenções, e até que, andando na rua, ele encontra com Lucas Evangelista. Anos depois do seu encontro, no capítulo 4, que a gente comentou, em que Lucas visitava a igreja de Antioquia da Síria, antes da própria primeira viagem. E agora, na segunda, Paulo fala das suas intenções em ir para a região ali de Filipe, Colosso, etc. Só que ele não tem os recursos. E Lucas Evangelista não tem,
Lucas, evangelista, diz: não tem problema, eu não estou rico, mas eu tenho recurso, não se preocupa com nada, eu pago. E aí nisto Paulo convence Lucas a abandonar o serviço, pelo menos assim, ou deixar de lado o serviço como médico em embarcações e servir com ele na pregação do evangelho. E Lucas aceita. E a partir da segunda viagem missionária, Lucas trabalha direto com Paulo de Tarso. Tanto que Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. A partir do capítulo 13 é só viagens missionárias de Paulo. Do 13 ao 28 é só Paulo. Primeira viagem, segunda, terceira, a viagem a Roma, enfim. Lucas foi, mais uma vez, um grande amigo de Paulo. Capítulo 10, lá no último capítulo, na segunda parte, último capítulo da obra, Paulo sabe que vai morrer. As perseguições na capital do império estão assim atrozes. Pessoas morrendo, sendo presas, sendo jogadas para serem devoradas por leões, queimadas vivas, morrendo, né, em martírios muito tristes, infelizes, tanto no Grande Circo quanto no Coliseu. E Lucas não está presente em outras cidades. Ele está ao lado de Paulo de Tarso naquele momento. Ele não estava acudindo, as cidades estavam ali com muitas dificuldades, mas que os cristãos estavam fugindo. Ele estava se fazendo presente com Paulo de Tarso. Tanto que Emmanuel vai colocar: sabendo que a sua vida estava chegando ao fim muito em breve, qualquer momento ele seria preso e seria morto, ele decide escrever algumas epístolas finais. Uma das últimas é a segunda epístola a Timóteo. Testamento espiritual de Paulo. A segunda carta a Timóteo também curtinha, são 4 capítulos. No 4º capítulo, versículo 11, Paulo vai escrever: só Lucas está comigo. Quando a gente lê a epístola, especialmente os versículos anteriores, esse e os outros, a gente pode ler muito rápido, mas Paulo está escrevendo a punho. E Emmanuel coloca: quando Paulo escreve esta frase, somente o Lucas está comigo, Paulo se põe a chorar. Chora mesmo, chora mesmo. Emmanuel diz que ele sente, né, afagos nos cabelos, no rosto, recobra o ânimo e prossegue. Mas naquele instante de extrema escuridão, de realmente muita dificuldade, somente Lucas estava com Paulo. Nós podemos respeitar o apóstolo, nós podemos admirar o apóstolo. Mas quem de nós ficaria ao lado de Paulo nesses momentos desafiadores? Somente Lucas estava com Paulo. É daí que precisamos recordar sempre a história deste médico que se fez amigo deste que era amigo de Deus. Então, a nossa mensagem hoje é: estudemos o Evangelho de Lucas, estudemos Atos dos Apóstolos, estudemos o Paulo Estevão, estudemos o Paulo Estevão com Atos dos Apóstolos, estudemos. Graças a Deus, 2000 anos depois, temos um Evangelho como o de Lucas para estudar, refletir, meditar, corrigir os delitos interiores e trabalhar. Trabalhar. E que desejo a todos, ou sugiro, né, o exercício mental, lendo o Evangelho de Lucas, a sugestão que fiz previamente. E imaginar Lucas também agora escrevendo em lágrimas para Paulo, escrevendo com ansiedade o Evangelho, para que Paulo lesse um dia. E agora virando: somente Lucas está comigo. Então, são os comentários que quis fazer, meu amigo, com relação a Lucas Evangelista, a sua obra, a sua literatura, agradecendo os carinhos dos amigos aqui, nosso Cassiano também aí nos bastidores, agradecendo o seu espírito de camaradagem, meu amigo Américo. Muito obrigado, meu querido Lucas, obrigado ao Cassiano, obrigado a cada um de vocês que esteve conosco aqui até agora. E eu queria ressaltar isso, que a gente possa cada dia mais estudar e cada dia mais se entregar à vida desses grandes homens que, sem dúvida nenhuma, nos oferecem exemplos, nos dão chances de modificarmos a cada dia a nossa vida para melhor. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado mais uma vez, Lucas. Fiquem com Deus e até o próximo Despertar. Até lá. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária.
Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.